Então tá, boa noite, gurias. Meu nome é Eliane. Então hoje eu estou trazendo o estudo sobre meditação do livro A Celebração da Disciplina, do Richard Foster. Eu vou dar uma breve pincelada da introdução que a Teri trouxe no mês passado, porque algumas não pegaram, né? Não estavam no estudo do mês passado, então só para vocês terem, assim, um pouquinho de contextualização sobre esse livro. Então, a primeira edição desse livro foi em 1978, e 20 anos depois o autor fez uma revisão a pedido da gente, deu um branco da palavra do... Quem publicou o livro, né? Da editora, a palavra achei. Então, ele fez uma nova revisão desse livro, e esse livro nos traz, então, assim, pontos bem importantes, como vida religiosa é diferente de intimidade com Deus. Nem sempre uma pessoa que tem uma vida religiosa vai ter intimidade com Deus. Um exemplo que ele cita é os fariseus, né, que eles obedeciam à lei, seguiam a Torá, mas eles tinham, era tudo externo, né? O que importava para eles era a lei e o que os outros viam daquilo que eles faziam, mas essa intimidade com Deus, não, eles não tinham, eles só obedeciam à lei, mas não obedeciam ao que a gente precisa obedecer, que é estar em comunhão com Deus. Então, ele fala sobre a justiça interior, que é uma dádiva, né? É uma dádiva que recebemos de Deus, essa justiça, e que a graça, ela vem de Deus, mas que a disciplina é a nossa parte, é o que nós devemos fazer. Que graça disciplinada gera mudanças internas, então, quando nós atingimos uma graça disciplinada, outras pessoas verão essa ação na nossa vida, porque ela é uma mudança interna que automaticamente vai gerar uma mudança externa para os olhos dos outros. Que Deus faz brotar, então, a graça e o fruto do Espírito Santo nas nossas vidas, né? Lá ele vai dizer que nós não podemos ter essa pretensão de querer endireitar os outros, de mudar a vida das pessoas. Quem faz isso é o Espírito Santo e não nós. E que nós, sim, devemos mudar para nós, sim, sermos espelho para o outro, né? E que pessoas genuinamente transformadas podem mudar a humanidade, e isso é verdade. Fala muito assim que quando somos imediatistas, somos superficiais, e que nós devemos sair do raso e procurar a profundidade. E isso é só numa vida de aliança com Deus, numa vida de comunhão com Deus. Ali, né, anotei que os fariseus cumpriam a lei, mas estavam centrados na externalidade, né? Eles não se centravam no interior, na relação deles com Deus, mas sim o que eles ganhariam de lucro com essa vida de aparências, né? Que eles viviam muito nas casas, se beneficiavam, né, das pessoas, mas com esse discurso moralista, mas não viver essa intimidade com Deus. A trilha em si não produz mudança, mas ela nos posiciona onde a mudança pode acontecer. Essa frase eu tirei do livro e achei assim, ela fundamental, né? A trilha por si só não vai nos mudar, mas ela vai nos posicionar para que as mudanças possam acontecer na nossa vida. E no momento qualquer, um fluxo espontâneo começa a brotar do santuário interno das nossas vidas, emanando amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Essa palavra está lá em Gálatas 5, 22 e 23. Então, quando nós conseguirmos atingir esse nível de intimidade, de maturidade, de comunhão com Deus, todas essas virtudes nos serão acrescentadas por Deus. Esse é um breve resumo, então, da apresentação que a Teri fez sobre o livro, né, no mês passado. E agora, então, nós vamos entrar
diretamente na primeira disciplina interior, que é a meditação. Nós vivemos numa sociedade chamada sociedade contemporânea, e um grande psicanalista, que ele tem uma grande contribuição também para a psicologia, que é o Carl Jung, ele diz que a pressa não é do diabo, a pressa é o diabo, né? Então, assim, nós podemos, o autor do livro nos diz que nós temos um adversário especialista em 3 áreas, que é o ruído, a pressa e as multidões. Quantas de nós não nos perdemos nesses 3 pontos, né? De ruídos, de pressa e de multidões. Principalmente na pressa. Muitas de nós vivem num mundo corrido, trabalhamos, temos família, temos casa, temos filhos, e muitas coisas nós fazemos sem nem nos darmos conta, por causa da pressa. Muitas pessoas, às vezes, são enganadas, caem em golpes por causa da pressa. Assinam um documento sem ler direito e cai num golpe. Não dá atenção para as pessoas como deveriam, e aí elas não conseguem viver em comunhão, não conseguem viver o que seria ideal para nós vivermos, principalmente quando nós falarmos da nossa família. Os nossos filhos, muitas vezes, ficam de lado porque nós queremos dar conta de muitas coisas e, na verdade, não damos de nada, porque acabamos não fazendo nada como deveria ser feito. Então, o nosso tempo, ele tem que ter prioridades, que a pressa não nos tome e que nós não deixemos de fazer aquilo que nós precisamos fazer por causa dela, né? O ruído, as multidões, a gente dá muita atenção para o que está no interno, e a meditação vai falar disso, né? Sair do externo e focar no interno. É isso que nós precisamos para cumprir essa primeira disciplina interior, que é a meditação. Então, assim, quando nós temos muita pressa, nós não conseguimos focar numa coisa que é muito importante para nós, que é o silêncio. Muitas pessoas têm sérios problemas com o silêncio, porque no silêncio tu precisa te dar conta de ti mesma. O silêncio, ele fala, e ele fala muito. E tem pessoas que não conseguem lidar com ele. Então, o silêncio contemplativo, quando nós conseguimos fazer isso, que é o silêncio contemplativo, de ficarmos quieta, mas termos um objetivo nesse silêncio. Fazer uma contemplação durante esse silêncio. É ir além da superficialidade, é sair do raso e entrar no profundo. A Raiz, que a Teri hoje colocou lá no grupo, aquela pastora, ela falou muito na pregação dela lá na aba, na última conferência, que nós precisamos sair do raso e entrar no profundo, porque é lá que nós vamos ter os melhores encontros com Deus. É quando nós saímos da superficialidade. Então, a Bíblia emprega 2 palavras hebraicas para transmitir a ideia de meditação. Lá no livro tem ela escrita em hebraico, né, gente? Mas é uns caracteres, assim, tão diferentinhos que eu nem saberia traduzir para vocês, mas são 2 palavras, né? Que juntas elas são usadas 58 vezes na Bíblia. Que ela tem um significado como ouvir a palavra de Deus, refletir nos feitos de Deus, ponderar sobre a lei de Deus. Então, ela é uma mudança de comportamento que resulta em encontro com um Deus vivo. Isso está lá em Salmos 119. Como amo a tua lei, medito nela o dia inteiro, né? É uma passagem do salmista Davi. Aí nós temos várias passagens na Bíblia, vou citar algumas aqui, onde cada
pessoa de cada passagem, ela tem um encontro com Deus e para meditar. Em Gênesis 24:63, Isaac sai no campo para meditar. Em 1 Samuel 3:18, Eli auxilia Samuel a reconhecer a voz de Deus. Em 1 Reis 19, Elias passou uma noite na região despovada, aprendendo a discernir a voz de Deus, como o murmúrio de uma brisa suave. Então, a Bíblia vai nos trazer em vários livros essa ideia de que cada homem de Deus, cada mulher de Deus, tirava um tempo para contemplar e para meditar na palavra de Deus. Então, o autor nos traz um conceito de meditação, que diz que a meditação cristã é a capacidade de ouvir a voz de Deus e obedecer a sua palavra. E ali ele diz que Deus deseja ter comunhão conosco. Então, Deus, ele traz também como exemplos Caim, Abel, Abraão, Noé, Moisés, né? Em várias passagens bíblicas, Deus falando, agindo, ensinando e os orientando. Mesmo, né, ele cita lá Moisés dando tantas desculpas para Deus, para não ser ele o escolhido, né? Mas mesmo assim, Deus disse, não, Moisés, é tu o escolhido. Mesmo com todas as hesitações e desculpas que Moisés deu, Deus não aceitou. Lá em Êxodo 33:11 diz, Deus fala com Moisés face a face, como quem fala com um amigo. Que privilégio Moisés teve, né? Quem de nós não gostaria de ter um privilégio desses? Então, Jesus veio na plenitude dos tempos e ensinou a realidade do reino de Deus e nos mostrou como seria a vida nesse reino. Estabeleceu uma comunhão viva entre o Redentor e o Rei. E na sua relação com o Pai, nos mostrou o que significa escutar e obedecer. Lá em 14:10, é uma passagem que diz, as palavras que lhe digo, né? Declarou que suas ovelhas ouviriam sua voz, lá em João 10:4, e prometeu o Consolador, que é o Espírito Santo, lá em João 16:13. Em Atos, nós vimos que mesmo depois da ressurreição de Jesus, ele continuou, né, nos guiando e nos orientando. Ele não parou de agir e nem de falar. Claro que agora, através do Espírito Santo. Ele continua trabalhando no nosso mundo, né? E ele está vivo entre nós. E o autor daí nos diz que ele é como um sacerdote para nos perdoar, como um profeta para nos ensinar, como um rei para governar e como um pastor para guiar. Então, tudo isso Jesus faz para nós e por nós, né? Então, o propósito da meditação é desenvolver uma amizade familiar com Jesus Cristo, né? Ela vem com esse propósito, que a nossa amizade seja muito íntima, muito familiar, entre quem está meditando com o seu Pai, com Cristo. A presença constante de Jesus deixa de ser um dogma religioso e passa a ser uma realidade radiante. Porque, assim, nós temos muitos dogmas religiosos, né? As pessoas, muitas vezes, vivem essa religiosidade, mas não vivem a intimidade. Então, que nós tenhamos isso em mente. Não adianta sermos religiosas, nós precisamos ser filhas amadas do nosso Pai. E que, como filhas, a nossa relação com o nosso Pai terreno, a nossa relação com o nosso Pai do céu, né, nosso Pai celeste, deve ser ainda muito mais íntima. Quem de nós, né,
tinha vergonha, por exemplo, de sentar no colo do pai, de conversar com o pai. Algumas, até a gente sabe as histórias de vida, até pode dizer que sim. Mas quando nós pensamos numa relação saudável de pai e filho, né? Todo esse amor, todo esse carinho, toda essa dedicação, ela existe, né? Nós que somos mães, o que nós não fazemos por nossos filhos, né? Nós nos dedicamos, às vezes, nós vamos além do que nós poderíamos fazer para que nós possamos dar o que o nosso filho necessita. Imaginem, então, como é Deus conosco, né? Mas o que ele espera em contrapartida de nós? O nosso amor, a nossa obediência e a nossa dedicação. Isso Deus espera, porque quando nós fizemos a nossa parte, a nossa proximidade e a nossa intimidade com Deus, ela é muito grande. Ali diz também que quando nós entregamos a nossa vida para Cristo, precisamos saber que Ele anseia em cear e ter comunhão conosco, né? Todas nós que já passamos, né, pelo batismo, eu sempre conto que para mim isso foi um divisor de águas, assim, porque eu frequentava a igreja há muitos anos, assim, algumas, né, não sabem dessa história, e eu custei muito para me batizar. Foram longos anos, assim, né, da minha irmã, da Tânia, umas outras pessoas, assim, no meu ouvido, né, quando é que isso vai acontecer? E a gente sempre arruma desculpas, né? Desculpas esfarrapadas. Porque daí tu espera por um, tu espera por outro, tu espera uma mudança disso, tu espera estar perfeita, tu espera estar linda, tu espera estar maravilhosa, tu espera te consertar, tu espera não ter mais os teus defeitos, né? Até ele botou até a data ali do meu batismo. E quando chega um dia, né, tu percebe que tudo daquilo ali era uma desculpa esfarrapada. E eu sempre conto, assim, que foi numa reunião de mulheres lá na Papai, que nós fomos, e que o Espírito Santo falou comigo, né, e ele olhou, né, ele não disse nessas palavras, mas, né, seria, larga de ser besta e vai, né, tá na tua hora. E a gente tem que obedecer, né? Então, assim, eu vim de lá decidida que eu passaria pelo batismo, né? E para mim foi um divisor de águas, assim, porque realmente, assim, depois que tu tem o selo de filha, a tua relação com Deus muda, a tua comunhão, a tua intimidade, a tua identidade, ela é alterada. E ali muitas coisas se processaram na minha vida e eu só louvo a Deus por isso, né? Porque realmente esse desejo que Jesus tem de cear conosco, né? De estar conosco, de estar próximo, né? De ser o nosso Senhor e o nosso Salvador, ela acontece de fato. Então, assim, e a meditação, ela vai abrir portas para isso, né? Porque nós vamos, depois que nós temos o selo de filhas e que nós passamos a ter esses momentos de meditação, esses momentos de comunhão, nós somos um santuário móvel de Deus, né? Nós somos um corpo que carrega uma alma e um espírito que pertence a Deus. E esse santuário móvel pode ser uma influência no que somos e no que fazemos para muitas outras pessoas, né? Muitas de nós vamos evangelizar sem abrir a boca uma única vez, somente por aquilo que nós resplandecemos, que é a luz de Cristo. Né? Muitas de nós têm o dom de evangelizar, mas outras nem tantas. Nem tanto. Outras têm o dom de orar, outras têm o dom de interceder,
outras têm o dom do serviço, e todos esses dons são necessários e precisos, porque todos eles são importantes para o reino. Mas a nossa evangelização muitas vezes vai acontecer através da nossa vida, do brilho que nós carregamos, que é a presença de Deus em nós. Então, a comunhão que transforma, o mestre está sempre presente para nos guiar em todos os momentos, a justiça, a paz, a alegria no Espírito Santo, conforme diz lá em Romanos 14, 17. Quando nós pensamos em meditação, para muitas pessoas vem um conceito do mundo, né? Porque a meditação, ela vem muito da filosofia oriental. Os orientais, eles têm muito o hábito da meditação. Só que a meditação oriental e a meditação cristã, elas têm uma diferença muito grande. Quando nós falamos em meditação oriental, é uma tentativa de esvaziar a mente, né? Porque que as pessoas que fazem meditação dizem? Ai, a gente tem que ficar tranquilo, tirar tudo que está dentro da nossa cabeça, esvaziar e ficar ali naquele momento zen, tranquilo. Essa é a ideia que o mundo tem de meditação. Mas quando nós pensamos na meditação cristã, é a tentativa de preencher a nossa mente. Então, na meditação oriental, nós vamos esvaziar a nossa mente, enquanto que na meditação cristã, nós vamos preencher a nossa mente. Preencher a nossa mente com o quê? Com a presença de Deus, né? Com a palavra de Deus, com os louvores, com a oração. Tudo isso são coisas que nós vamos fazer e com isso nós vamos estar meditando, né? Nós podemos meditar orando, nós podemos meditar lendo a palavra, nós podemos meditar louvando. Tudo isso é meditação, mas é uma meditação cristã onde nós vamos estar preenchendo a nossa mente com tudo que vem de Deus e para Deus, né? Lá em Lucas 11, 24, ele fala sobre esvaziar do mal, mas não é preenchido pelo bem. Deixa eu pegar aqui a minha Bíblia e ler essa passagem de Lucas 24 aqui. Lucas 11, no caso, né? Eu acabei não matando ela antes, só um pouquinho, gente. Lucas 11, 24. Aqui diz: quando um espírito imundo sai de um homem, passa por lugares áridos procurando descanso e, não encontrando, diz: voltarei para a casa de onde saí. Quando chega, encontra a casa varrida e em ordem. Então vai e traz os outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando passam a viver ali. Então, é isso que o autor quer dizer, que nós não podemos só... Por isso que quando a meditação oriental é de esvaziar a mente, Lucas, ele relaciona com essa passagem bíblica, que nós não podemos esvaziar a nossa mente e deixá-la vazia. A nossa mente deve estar sempre preenchida, e preenchida com as coisas de Deus, para que nenhum espírito mau entre nela. Por isso, essa relação da passagem de Lucas, né? Que o esvaziamento e desligamento não é suficiente. Nós precisamos, quando esvaziá-la das coisas do mundo, preenchê-la com as coisas de Deus. Que esse vínculo entre nós e o nosso Pai nunca se perca.
Outra concepção errada é que a meditação é difícil, que ela precisa de uma técnica. A meditação não é difícil. Ela também não é uma coisa tão fácil quando nós não temos esse hábito. Mas nós vamos ver que se nós começarmos, né, e nós vamos precisar aí pedir e orar o desejo e a graça para meditar. Então, ele nos orienta, o autor nos orienta, que sempre nós devemos orar pedindo desejo e graça para meditar, porque senão ela se torna difícil e a gente desiste. Quantas nós não começamos algum projeto e paramos? Por quê? Porque nós não temos persistência, mas principalmente quando for algo relacionado à nossa fé, à nossa comunhão com Deus, nós precisamos pedir esse desejo e essa graça, porque só Deus vai nos dar, né? Que nós possamos seguir persistentes. E aí nós vamos criar o hábito de meditar. Muitas de nós, eu acredito que muitos de vocês já têm o hábito da meditação durante a manhã, quando faz lá o seu devocional, né? O nosso devocional já é uma meditação. É um tempo em que nós tiramos para ler a palavra de Deus e meditar sobre ela, né? Geralmente no devocional a gente vai ter 1, 2 versículos. E ali é o tempo que nós vamos meditar sobre aquela palavra, que nós vamos orar, que nós vamos pedir entendimento para Deus, sabedoria sobre aquela palavra. Porque senão nós estaremos somente fazendo uma leitura da palavra. Mas se nós não meditarmos sobre ela e não pedirmos que Deus nos dê sabedoria e entendimento, ela vai ser simplesmente uma leitura e não uma meditação. Então, assim, a meditação deve ser vista como a comunicação entre a fonte do amor e o ser amado. Quem é a nossa fonte de amor? Deus, né? Então, quando meditamos, nós criamos essa comunicação entre a fonte de amor e o ser amado, entre Deus e nós, que Deus é a nossa fonte de amor e nós somos os seus seres amados, os filhinhos, né? Como a Bíblia diz, tem uma passagem lá da Bíblia que diz que Jesus nos chama de filhinhos, né? Nós somos os filhinhos amados. Aí, assim, tem um tópico que eu achei muito interessante no livro, que fala desejando a voz viva de Jesus. E lá, o autor nos traz o seguinte puxão de orelha. Muitos de nós, e eu vou dizer que eu me incluo nessa categoria, né? Quem de nós já não correu atrás de um profeta, né? Quem não foi no culto pensando, hoje tomara que o profeta fale comigo, tomara que o irmão me entregue uma palavra, tomara que o pastor venha fazer uma oração por mim. Quem de nós não, gente? Né? Não sejamos hipócritas, todas nós já buscamos por isso. Mas aqui, né, o autor diz que nós não devemos ficar contentes, né, em receber uma mensagem de segunda mão. E é o que muitas vezes acontece, né? Nós ficamos esperando uma mensagem de segunda mão, enquanto que nós poderíamos, como filhas, acessar diretamente o Pai e ouvir a voz dele, e não do profeta, não do irmão, não de qualquer outra pessoa. Não que isso não possa acontecer, né? Pode acontecer. Deus usa os seus profetas. Deus usa irmãos que têm essa missão, mas que nós saibamos que o mais importante é a voz dele, em primeira mão, e não o recado de segunda mão, né?
Lá em 1 Samuel 8:7, Deus, tá escrito, né? Foi a mim que rejeitaram como rei. Por quê? Porque os israelitas preferiram ter um rei humano ao invés de Deus, né? Tem uma passagem que eles pedem que Moisés conversasse diretamente com Deus e passasse o recado para eles, que eles não queriam que Deus conversasse direto com eles. Por quê? Porque eles tinham medo, né? Porque muitas vezes eles não estavam de acordo com a vontade de Deus e eles poderiam ser castigados por isso, né? Então, eles preferiam receber um recado do que a voz do Senhor, né? Então, ali, todos que reconhecem Jesus como Salvador têm o direito de entrar no Santo dos Santos e falar com ele. Aonde é o Santo dos Santos? É o nosso secreto, né? É aquele lugarzinho especial que cada uma de nós tem, onde nós vamos orar, onde nós vamos chorar, onde nós vamos nos derramar na presença de Deus, aonde nós sentimos a presença de Deus e o Senhor falando conosco, né? Falando conosco em primeira pessoa, né? É aonde Deus mais nos espera. Não é lá no culto, não é nos encontros, não é em qualquer outro lugar. É no nosso secreto, porque lá é somente nós e eles. E ele, eu e ele, tu e ele, né? Não tem plateia, não tem mais ninguém. É aonde Deus nos escuta e fala conosco. É o nosso secreto. É onde nós podemos falar com o nosso Criador, com o nosso Senhor, com o nosso Salvador. Aqui no livro também tem um tópico que é santificando a imaginação. Então, o autor fala muito assim, que a gente deve buscar a dependência de Deus, a visão de Deus. Por quê? Porque a nossa imaginação, ela pode ser usada pelo Satanás. E a nossa imaginação, muitas vezes, pode ser influenciada ou manipulada por outras pessoas. Então, nós devemos sempre pedir o discernimento de Deus, né? Mais do que ir pelo que o outro, porque o irmão é batizado pelo Espírito Santo, porque o irmão é isso, porque o irmão é aquilo, eu vou acreditar mais nele do que, né? Acredito fielmente no que ele pensa, no que ele diz. Não, gente, todos somos humanos. Todos nós estamos sujeitos a errar. E então, nós precisamos pedir essa visão espiritual, essa visão de Deus e o discernimento, né? Eu estou fazendo um curso, estava contando para as gurias, e o pastor estava falando assim, que as pessoas geralmente, né, gostam muito de pedir dons para Deus, né? Dons de revelação, dons de cura, dons de línguas, dons, vários dons. Mas ele disse que a pessoa deveria pedir o dom mais importante, que é o dom do discernimento. Porque no mundo de hoje, com o nosso inimigo voraz que nós temos, é muito fácil nós sermos enganadas e ludibriadas. Então, o dom do discernimento, ele é um dom que é maravilhoso e que todas nós devemos pedir para Deus, né? Para que nós não sejamos enganadas, para que nós não venhamos pecar contra Deus, para que nós não venhamos ser injustas, para que nós não venhamos ser boca do diabo, né? Então, o discernimento, ele é fundamental na nossa vida como cristão, que nós precisamos tê-lo, desenvolvê-lo e exercê-lo, né? Em todos os momentos das nossas vidas, tanto na nossa casa, no nosso trabalho, na nossa igreja,
no nosso grupo de amigos. Ele é fundamental para todos e em todos os lugares. Lá, o livro fala, então, assim, como a gente deve se preparar para meditar, tá? Ele dá algumas dicas de como a gente deve se preparar para meditar. Então, assim, a gente deve ter momentos adequados, geralmente separar uma parte do dia. Ele até indica, assim, que a gente use sempre o mesmo tempo, assim, se eu dedico de manhã, sempre de manhã, se eu tenho tempo à tarde, tipo as mães que levam as crianças na escola depois da 1, então, assim, aquele tempo que vai ficar sozinha, né? Isso ele indica, que a gente fique num lugar silencioso, livre de interrupções, longe do celular, né? Para que a gente possa se conectar com Deus realmente, se concentrar, né? Ele ainda indica assim que, se possível, na natureza, né, contemplando a obra de Deus. Claro que para algumas isso não vai ser possível, mas, se possível, ele dá essa dica assim de usar a natureza, né, que é uma fonte inesgotável de conexão com Deus. O lugar fixo, então, assim, eu já disse, né? De preferência, a gente sempre no mesmo lugar, que a gente cria uma conexão maior. Assim, de postura, né? Porque sempre quando eu penso em meditação, eu me lembro daquele pessoal que senta assim, índiozinho, né? E faz assim com as mãos. Ele diz que não, né? Ele diz que a melhor postura é a forma que tu te sente mais relaxado. Ele indica sentar, porque ele diz que senão de pé a gente logo cansa, né? E logo vai perder o foco da meditação, porque a meditação é foco, né? A gente precisa focar naquele momento e realmente entrar naquele momento, né? Ele aí traz assim algumas formas de meditação, que ele trouxe 4 formas, né? A primeira é meditar sobre uma parábola, poucos versículos, e ler aqueles versículos, e meditar, e reler, né? E orar sobre aquele versículo. Então, ficar meditando sobre poucos versículos, não ler um capítulo inteiro, um livro inteiro, né? Para fazer a meditação. A segunda forma que ele traz é a recompilação, que é aquietar-se e entrar no silêncio recriador. Então, é um método, assim, eu achei uma forma mais difícil, assim, né? A terceira seria meditar sobre a criação de Deus. E a quarta seria meditar sobre os fatos do nosso tempo, procurando perceber a importância deles. Ao meu ver, né, eu pelo menos, eu acho que nós usamos mais a número 1, que é meditar sobre uma parábola, sobre versículos. Mas quando eu li a 4 e fiquei pensando sobre ela, eu acho que na 4 nós conseguimos fazer uma junção da 1 e da 4 quando nós pensamos sobre o livro de Apocalipse. Porque quando nós lermos algumas passagens de Apocalipse, algumas, a maioria, né? Mas a gente começa a relacionar com fatos do nosso tempo, procurando perceber a importância deles. Porque quando nós lemos Apocalipse, nós já conseguimos fazer muitas relações das coisas que já vêm acontecendo hoje. Então, seria uma forma de juntar a forma de meditação 1 com a forma de meditação 4, né? O autor nos diz, então, que a meditação não é um ato isolado, nem algo acabado. Ela é um estilo de vida que a gente começa e, com o tempo, a gente só aprimora, né? E a gente nunca vai estar pronto. Nós nunca vamos meditar da forma mais correta possível, nem o tempo melhor possível,
nós vamos estar sempre em evolução, né, na meditação. Quanto mais nós meditarmos, melhores meditadoras nós seremos, né? Mas mais nós conseguiremos nos conectar com Deus. Aí eu fiz algumas considerações minhas, né, gente, sobre o capítulo, assim, sobre a meditação. Para mim, depois que eu li todo o capítulo da meditação, eu cheguei à conclusão que a meditação é a mesma coisa que comunhão. E comunhão com quem? Com Cristo. Muitas vezes nós nos preocupamos em ter comunhão com as pessoas da igreja, com as amigas, mas a nossa verdadeira comunhão é com Deus, né? Muitas vezes Deus nos mostra e nos permite passar por alguns momentos da nossa vida que nós nos sentimos sozinhos, e quando nós meditamos nisso, né, nós percebemos que isso aconteceu para que a nossa intimidade com Deus fosse maior, para que a nossa dependência de Deus fosse maior. Porque às vezes nós estamos tão acostumadas a depender do outro, a pedir oração para o outro, né? Eu conheço muitas pessoas que estão lá, ai, ora por mim, mas e eu? O que eu estou fazendo para que essa comunhão seja perfeita? Então, a minha comunhão, antes de ser com alguém, ela deve ser primeiro com Deus. E a meditação vai nos levar a isso, a uma comunhão. Quanto maior, melhor. Quanto mais próximas nós estivermos, né, do nosso Criador, melhor vai ser a nossa comunhão com Ele. Cristo deve ser sempre o alvo da nossa comunhão, e não pessoas, né? Muitas vezes nós nos decepcionamos, nós entristecemos. Por quê? Porque nós, como seres humanos, nós somos falhos e depositamos, né, a nossa esperança, a nossa alegria em pessoas. E nós sabemos que não. A nossa alegria, a nossa dependência, ela deve vir só de Deus e para Deus, e nunca de pessoas. Então, a meditação, para mim, ela é a porta para a comunhão com Deus. E eu deixo, então, essa meditação para vocês. Como estamos nós, né? Estamos meditando com quem realmente precisamos meditar? A nossa comunhão com Deus está como deveria ser? Nós estamos buscando aperfeiçoar a nossa comunhão com o Pai? Que cada uma possa fazer a sua reflexão, né? Durante a leitura eu fiz muito a minha, e a gente deve sempre continuar fazendo. A palavra diz, né? Analise-se o homem a si mesmo. E nós devemos sempre estar fazendo, porque senão nós caímos num grave erro, né? De achar que somos bons o suficiente e que não precisamos melhorar em nada. Era isso que eu tinha para hoje, irmãs. Falei quase o tempo todo.